Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos retornando para dar continuidade ao 8º dia da campanha de orações Fé. Sim, o nome da campanha, Fé. Ver é crer ou crer é ver? Estas são perguntas sobre fé. Esta campanha oferece um estudo profundo sobre a fé, das histórias do Antigo Testamento, de pessoas reais que demonstraram fé corajosa em situações impossíveis, até os ensinamentos de Jesus sobre o assunto. Através das leituras, você será encorajado a aprofundar seu relacionamento com Deus e para se tornar um seguidor de Jesus mais fiel. Hoje, iremos meditar no livro de João. São 3 capítulos a serem lidos, o livro de Atos, e encerraremos com mais 2 capítulos do livro de Romanos. Iniciamos hoje no livro do apóstolo João, capítulo 7, versículos de 38 e 39, e a palavra diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia, glórias a Deus. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Meditando nos versículos, nós aprendemos com Jesus a ser prudente e esperar as melhores oportunidades para anunciar o Evangelho. Existem pessoas ao redor do mundo sedentas dessa água viva. Sim, sedente dessa água da vida oferecida por Jesus, e que somente poderão ouvir a mensagem desse Evangelho por meio da pregação e da presença da igreja. No capítulo 14, versículo de 12 a 14, a palavra diz: em verdade vos digo, que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdides alguma coisa em meu nome, eu farei, graças a Deus. Cristo identifica a verdadeira fé com o exercício cristão da obra de Deus e, especificamente, da missão. A fé é pré-requisito do engajamento missionário. A missão, portanto, é uma derivação da fé salvadora que recebemos das mãos de Cristo. Deus conduzirá esta missão cabalmente até o fim. Mergulhando nos versículos, ressalto para o versículo 12, de número 12. Em verdade, eu vos digo, quem crer em mim. Tendo mencionado seus milagres como prova de sua divindade, ele afirma aos seus discípulos, a fim de confortá-los por causa da perda da sua presença corporal, para que eles possam fazer as mesmas e maiores obras, pois nós não devemos entender essas palavras de todo mundo que acredita em Cristo, de cada crente nele, mas apenas os apóstolos e cada um deles que eram verdadeiramente crentes dele, a quem ele diz que as obras que eu faço, ele também fará. Ele levantará os mortos, curará toda sorte de doença e expulsará os demônios. As coisas que Cristo deu poder aos seus discípulos para fazer, quando ele primeiro deu a comissão de pregar o Evangelho
e quando ele renovou e aumentou, e que eles de fato fizeram, não no próprio nome deles, nem poder, mas apenas no nome pelo poder de Cristo. E maiores obras que esta fará ele. Querendo dizer, não maiores em natureza e tipo, mas em número, pois os apóstolos, em uma série de mais longa de tempo e curso de anos, continuaram a pregar o Evangelho, não apenas na Judéia, mas em todo o mundo, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Hebreus 2, versículo 4. Onde quer que eles fossem, embora talvez por essas maiores obras possam referir também aos muitos exemplos de conversão na qual os apóstolos eram instrumentos e que eram mais em número do que esses que estavam debaixo do ministério pessoal de nosso Senhor. Além disso, a conversão de um pecador é uma maior obra de que quaisquer dos milagres em levantar os mortos, etc. Por isso, inclui em tudo muitos milagres. Aqui nós podemos ver um pecador morto em transgressões e pecados, sendo vivificado. E neste mesmo caso, vemos um surdo para com as ameaças da lei, sendo-lhe restaurada a sua audição. Sendo cego de nascença, ele recebe visão pelo Evangelho, e é como um que tinha a lepra, pela propagação por toda parte do seu corpo, sendo limpado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Embora o milagre em natureza seja um exemplo e prova de poder divino, contudo, a conversão de um pecador é um milagre em graça, que não é apenas um exemplo de poder de Deus e da grandeza disso, mas da grandeza excedente da graça. Ou antes, a pessoa pode ser induzida a ceder ante este sentido da passagem, visto que é somado como uma razão. Porque eu vou para o meu Pai, e quando eu ascender para onde eu estava antes, o Espírito será dado a vós, o que não apenas vos habitará a realizar milagres, como prova do vosso apostolado e a doutrina que pregai, mas que servirá poderosamente ao Evangelho para a conversão de uma multidão de almas. Amém. Graças a Deus. Continuando em João, capítulo 20, versículos 24 a 31, a palavra diz: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Aleluia. Passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui, aleluia, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome.
Meditando nos versículos 24 a 29, Cristo deseja que todos os seus discípulos estejam plenamente convencidos e diretamente tocados, tanto pela realidade de sua ressurreição, quanto pela necessária extensão missionária da obra. Somente quando todos nós estivermos comprometidos com Cristo ressuscitado é que a ação missionária da igreja será efetiva. Quando a gente fala assim, ação missionária da igreja. Quando fala ação missionária, essa questão nossa da evangelização, da gente proclamar o evangelho. E quando fala da igreja, nós somos a igreja. Por isso diz, é que a ação missionária da igreja será mais efetiva. Amém. Dos versículos 30 e 31. Estes versos nos mostram o objetivo principal de João haver escrito seu livro, para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Trata-se, portanto, de um livro com objetivos missionários, o que nos leva a crer que todas as passagens mencionadas pelo evangelista João foram escolhidas de forma a compor uma só mensagem acerca da missão redentora de Cristo em favor dos seres humanos. Amém. Graças a Deus. Meditando agora no livro de Atos, capítulo 27, versículos de 21 a 26. A palavra diz: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso ter-me atendido e não partir de Cetra para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, aleluia, glórias a Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, este esteve comigo. Dizendo Paulo: não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todo quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá, de modo porque me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Meditando nos versículos, não se perderá a vida. O Deus onipotente e onisciente deu a Paulo a garantia absoluta de que ninguém no navio se perderia. Contudo, no versículo 31, Paulo disse ao centurião que se os marinheiros saíssem do navio, seus soldados perderiam a vida. Desse modo, segundo o que Paulo havia dito, os soldados impediram os marinheiros de deixar o navio e todos chegaram à terra a salvo. Deus cumpriu sua palavra e sua promessa por meio da advertência de Paulo e da escolha do que os soldados fizeram. Agora iremos meditar no livro de Romanos, capítulo 4, de versículos de 1 a 25. Este é o momento mais importante deste 8º dia. A palavra diz que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não adiante de Deus, pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça.
independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Aleluia. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncisado ou ainda incircunciso? Não no regime de circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncisado, a fim de que lhe fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos. Corrigindo, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncisado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim, mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé ou cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que está no regime da lei, mas também aos que é da fé que teve Abraão. Abraão, porque pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Graças a Deus. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Aleluia. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele, está escrito que lhe fora levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa das nossas justificação. Aleluia. Vamos entender um pouco e meditar nos versículos deste capítulo 4. Neste capítulo, através do exemplo de Abraão, Paulo elabora a significância de dois termos chaves, a justificação e a fé. Aqui aprendemos que a justificação significa atribuir justiça e retidão ao iníquo, e que a fé significa essencialmente confiar no Deus da criação e da ressurreição. Também ele quer que os judeus cristãos entendam que o seu evangelho não é novidade,
Ao contrário, é o mesmo evangelho proclamado nas Escrituras. E ele quer que os gentios cristãos conheçam e apreciem a rica herança espiritual de que vem das promessas de Deus para Israel nestas mesmas Escrituras. Portanto, em Romanos 4, Paulo continua a sua defesa da inclusão dos gentios no povo de Deus, a exigência da circuncisão e contra a exigência da mesma por alguns judeus cristãos. A circuncisão não é necessária porque Deus justifica as pessoas antes da lei que existe a circuncisão. Paulo aponta para Abraão como o principal exemplo da crença que precede a obediência e, ao usar o exemplo de Abraão, Paulo corrige a interpretação de alguns judeus cristãos que entendiam exatamente o contrário, que foi a obediência de Abraão que precedeu a sua justificação e levou a ela, sendo justificado pela fé e não pela lei. Abraão se torna o pai de todos aqueles judeus e gentios que seguem o seu exemplo de fé. Enfim, o pai de todos nós. Mergulhando, entendendo aqui, esse capítulo 4, dos versículos de 1 a 8, independentemente de obras. Neste primeiro 8 versículos, Paulo volta ao estilo apologético de discurso, conhecido como diatribe, em forma de perguntas por um inquisidor imaginário, ou pelos oponentes de Paulo, ou talvez pelo próprio Paulo antes da sua conversão, ou todos eles. E respostas suas. Seu propósito é deixar claro que os judeus não podem se gabar da sua posição, que eles consideram como uma posição de justiça, simplesmente porque, como seu pai Abraão, sua justiça não era consequência do esforço próprio, obras ou obediência à lei. E mesmo que tivesse alcançado a justiça como resultado dos seus esforços, Abraão teria razão de se vangloriar, mas não diante de Deus, que é verdadeira definição de bom e justo. Mas isso não vem ao caso, porque muito antes de Abraão obedecer, Gênesis 17, ele creu. Nos capítulos 15 e 17 de Gênesis, transcorrem pelo menos 14 anos, alguns rabinos dizem 29, na vida de Abraão. Logo, Abraão e os seus descendentes físicos hoje não têm nada de que se orgulhar, porque não foram justificados pelas obras. Versículo 3. Pois, que diz a Escritura? Paulo consegue fazer esta afirmação com base nas Escrituras. Ele diz que a Escritura, Gênesis 15, versículo 6, diz: a palavra Escritura é singular no original. Paulo pode falar dos diversos livros e das diversas partes das Escrituras como um livro só. Também Paulo usou a palavra diz e não registra. A Escritura diz, não que nela está escrito, e assim entendeu que nas Escrituras é Deus quem diz. Ou seja, aqui se evidencia a grande autoridade que as Escrituras possuíam para Paulo, a ponto de atender que a sua voz era a voz também de Deus. Paulo argumenta a partir das Escrituras com base na sua inspiração divina, não com qualquer outra base, por mais lógico que seja. A sua firmeza e a sua autoridade como missionário e apóstolo eram reflexo da sua plena confiança nas Escrituras, e isso lhe foi imputado para a justiça. É muito difícil achar um recurso lexigráfico que traduza logizomai como imputar. Os significados habituais são creditar, atribuir, ponderar, calcular,
levar em conta e considerar. Romanos 4, versículo 3. Usa o termo, citando a versão grega de Gênesis 15, versículo 6, em que a voz passiva do verbo explicadamente indica que foi a fé de Abraão que foi atribuída ou contabilizada como a sua justiça, e não uma justiça alheia. A ideia de justiça imputada, tão importante na Reforma Protestante, provavelmente veio do Erasmo, no século XVI, que procurou corrigir a tradução para o latim da Bíblia, que Jerônimo havia publicado no século IV, a Vulgata. Jerônimo havia traduzido logizomai como reputar. Erasmo, na publicação do seu Novo Testamento, corrigiu as 11 ocorrências desta palavra em Romanos para imputar. Do versículo 4 a 12, Abraão, nosso pai, antes de ser circuncisado. Este é o ponto crucial do argumento de Paulo. Ele o faz por meio de uma pergunta: a justificação de Abraão foi antes ou depois da circuncisão? A resposta vem imediatamente, sem qualificação: foi antes. Sendo assim, é possível afirmar que Abraão não somente é o pai de todos os judeus, como também o pai dos gentios cristãos. Assim, Paulo consegue corrigir a interpretação dos seus opositores, que certamente eram judeus cristãos como ele, mas que entendiam que a lei ainda se aplicava aos gentios cristãos e que, assim, precisavam ser circuncidar. A interpretação destes opositores parecia um argumento fechado. Eles diziam que a circuncisão é o sinal da aliança de Deus com o seu povo, que este sinal é o sinal da aliança de Deus com o seu povo. Foi dado por Deus e que a prova disto era a circuncisão de Abraão, pai do povo de Deus, que foi justificado pela circuncisão. E eles tinham prova bíblica, porque em Gênesis 15, 6 lemos: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Esta é a interpretação que Paulo corrige por meio de sua pergunta: quando mesmo que Abraão foi justificado, antes ou depois da circuncisão? Do versículos 13 a 17, não foi por intermédio da lei. Se Abraão é o pai também dos gentios, ele é o mesmo herdeiro do mundo. Por ele, todas as famílias são abençoadas, e por causa disso, a sua herança é aumentada. Passagem de 2 livros apócrifos ilustram este aumento. Eclesiástico 44, 21, Livro dos Jubileus 17, 3, capítulo 22, versículo 14. Por um lado, esta herança tem uma dimensão messiânica e se refere a Cristo, a semente de Abraão. Por outro lado, e esta é a ideia que Paulo desenvolve aqui, a herança se refere a todos aqueles que pertencem a Cristo, judeus e gentios. Do versículo 17 a 22, para vir a ser pai de muitas nações. Deus prometeu transformar Abraão em pai de muitas nações, ou, literalmente, muitas etnias. Só que, até o momento em que Paulo escreve esta carta aos cristãos em Roma, a igreja ainda era predominantemente judia cristã, mas não em Roma. Ou seja, as promessas de Deus vão mesmo desembocar em um povo de muitos gentios? É fácil para nós, 2000 anos depois, dizer sim. Afinal, foi isto que aconteceu. Mas não era fácil para os opositores de Paulo, com fortes vínculos com a igreja cristã, judia, majoritária em Jerusalém. Eles também eram judeus cristãos, mas criam que as promessas de Deus em Jesus significavam a restauração de um Israel renovado.
Como ter certeza de que os gentios seriam também povo de Deus? É uma promessa sólida, confiável? Conforme Romanos 4, versículo 17, a promessa de transformar Abraão em pai de muitas nações é segura porque foi o Deus que ressuscitou Jesus da morte quem prometeu. E também é o Deus que cria coisas do nada quem prometeu. Estas são as evidências da fé. Porque conhecia este Deus, Abraão podia crer mesmo quando não havia mais esperança. Glórias a Deus. Aqui aprendemos uma valiosa lição. Atrás de todas as promessas está o caráter e a capacidade daquele que faz as promessas. Caráter e capacidade. Dos versículos 19 a 21. Sem enfraquecer na fé. Abraão precisava também desenvolver ou amadurecer a sua fé, ou seja, a sua fé precisava passar pela provação. Não é mesmo entre nós? Percebam que Abraão também precisava amadurecer a sua fé. Não é o mesmo que nós estamos passando hoje? Vale a pena refletir. Você que está aí ouvindo, acompanhando essa campanha, precisamos refletir, precisamos elevar a nossa fé. Chegamos no momento final de Romanos, capítulo 4, versículos de 23 a 25. Também, por nossas causas, nós também somos justificados unicamente pela fé. Finalmente, Paulo fecha esta parte da sua conversa com os seus opositores, eles, e volta a sua atenção para todos os seus leitores, nós. Estas mesmas escrituras que Paulo citava foram escritas também para nós. Abraão foi justificado porque creu. Judeus e gentios são justificados porque creem. E nós também somos aceitos por Deus por meio da fé. Mas só para quem não deixar a impressão errada. Tal fé não é uma obra que nós fazemos para merecermos justificação por Deus. Não é assim. Quem realizou algo que fez a diferença foi Cristo. E que ele fez foi morrer. Morreu pelos nossos pecados e em seguida foi ressuscitado por Deus. Paulo não elabora mais aqui, mas vale explicar que a ressurreição ou a inversão da morte era considerada a maior prova da vindicação que Deus poderia dar. Este era um tema comum na literatura dos judeus daquela época. Logo podemos afirmar que a vindicação de Jesus era uma espécie de justificação ou declaração de inocência. A crucificação era a declaração de culpado, onde Paulo desenvolveu estas ideias alguns anos antes de escrever Romanos. Por isso, quem está ressurreto significa vivo em Cristo, vive a fé em Cristo, é justificado junto a Cristo. No capítulo 5, iremos meditar no versículos de 1 a 5. E a palavra diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Aleluia, glórias a Deus, Abba Pai, glórias a Deus, aleluia, aleluia. Meditando no capítulo 5, Paulo já falou sobre a necessidade da justificação e do caminho da justificação. Agora, nos capítulos que estão dando continuidade, ele concentra sua atenção no fruto ou na consequência da justificação.
Nos primeiros versículos, ele afirma que a justificação que nos traz paz com Deus é a alegria de uma vida de esperança. Ele explica como esta paz, esta vida, se aplicam a nós. No versículo 1, temos paz com Deus. Paulo proferiu essas palavras, de certo modo, ele estava se contrapondo à promessa da Pax Romana. Paulo escreveu a sua carta logo no início do reinado de Nero, quando a ideologia e a esperança de um período áureo alcançaram o seu auge, desde Augusto. Assim, as Boas Novas, ou Evangelho da Ascensão do Imperador, proclamava a restauração deste período áureo, não só para os romanos, mas para todos os povos que tinham a sorte de estar debaixo das asas benevolente do Império. O hino de Calpsinus Siculus dizia: a justiça benevolente volta à terra. A paz na sua plenitude virá. Todos nós, em alguma medida, procuramos a paz e estabilidade de uma boa cidade, com suas boas escolas e atendimento médico. Um bom emprego ou um bom cônjuge pode oferecer, e isto em si não é mal, apenas é insuficiente, pois a graça e a paz de que os cristãos em Roma gozavam provinha não de Roma, mas sim de Deus Pai e o Senhor de Jesus Cristo. De certo modo, e de maneira bem sutil, Paulo não deixava de ironizar, até mesmo desafiar a promessa econômica por parte do Império Romano de paz e segurança. O Estado, como ainda nos dias de hoje, havia prometido demais. Como a justiça do Estado é muito aquém daquela que Deus fornece, também a paz que o Estado traz é, na melhor das hipóteses, de uma espécie bem diferente da paz que somente Deus poderá estabelecer. Há também um lado relacional da nossa posição junta diante de Deus. A paz de Deus não é só a falta de guerra em um estado exterior. Antes, Shalom, do hebraico, ou Erelé, do grego, de Deus é um estado interior e comunitário no hebraico, de ser completo, ser são. É um estado de ordem e de harmonia, em vez de desordem e de caos proveniente de uma vida sem Deus. No versículo 2, esta graça na qual estamos firmes. Quando Paulo disse que Cristo nos deu a graça, ele fala da graça de Deus, neste caso, a aceitação por Deus, não tanto como uma qualidade do amor imerecido e gratuito de Deus, mas como uma esfera, uma posição privilegiada de aceitação por Ele. Estamos dentro, não estamos mais fora. Isto lembra bastante a linguagem de Efésios 2, versículos de 11 a 18, que fala na separação no passado dos gentios de Cristo, a qual foi transformada em união por meio da cruz, da parte de Cristo, por meio da fé da nossa parte. Entretanto, estar dentro não significa que podemos descansar passivamente. Desde o início, Paulo dizia que o justo, o aceito por Deus, viverá pela fé. Isto exige a ação de sua parte. Exige fé, exige perseverança, esta graça na qual estamos firmes, disse Paulo. Isto não presença de Deus, apenas em vez em quando, mas uma convivência contínua. Não é um relacionamento precário, mas seguro. Não caímos, mas ficamos firmes nele. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Paulo ainda está pensando na perseverança na fé. E visto que a justiça de Deus se renova no Evangelho, da fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vivendo assim, finalmente, podemos ter a certeza da nossa esperança, não na esperança passageira e superficial,
por exemplo, que pensa mais nas coisas materiais, mas uma esperança alegre e confiante, que descansa nas promessas de Deus, como vimos no caso de Abraão. Como entender isso? Primeiro, precisamos observar qual é o objeto dessa esperança na palavra de Paulo. O objeto de nossa esperança é a participação na glória de Deus. O que quer dizer isso? Quando se falava em esperança no Novo Testamento, quase sempre se pensava no futuro. Por exemplo, de modo geral, podemos dizer de que se trata da nossa esperança no relacionamento glorioso de Jesus. E da mesma forma que Cristo é o modelo da nossa fé no presente, no momento, a sua glória futura é a referência definitiva da transformação final, inclusive do nosso corpo. Transformação esta que já experimentamos parcialmente na vida cristã. Paulo fala mais sobre isto no capítulo 8 de Romanos, mas é bem possível que Paulo esteja se referindo a algo mais. Pois, até aqui Paulo está expondo a sua percepção do Evangelho, que ele introduziu como seu tema em Romanos 1, versículos 16 e 17. E lá ele se baseou em Hebreus, capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé ou pela fidelidade. Esta passagem em Abacuque registra a resposta de Deus à indagação do profeta sobre a demora da libertação por Deus dos opressores de Israel. Efetivamente, a resposta de Deus é: paciência, é preciso perseverar, pois quem está certo, o justo, igual a Israel, viverá pela fé. Esta é a passagem que Paulo cita, que inicia a sua exposição, que só termina no final de Romanos, capítulo 11. Só que a resposta de Deus para o profeta não termina em Abacuque 2, versículo 4. Termina em Abacuque 2, versículo 14. Veja também em Filipenses 2, versículos de 10 a 11. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Em Abacuque, isso significa que Deus cumprirá sim as suas promessas para o povo, que fez desde Gênesis 2, versículo de 1 a 2. Mas estas promessas incluem bênçãos para todas as famílias da terra. Logo, Deus cumprirá as suas promessas para Israel somente na medida em que todos os povos conhecerem a glória do Senhor. Aleluia. Voltando então para Romanos 5, versículo 2, a esperança da glória de Deus poderá visar a participação deste plano em longo prazo, de alcançar todas as nações por todos os gentios. E como os gentios são incluídos no povo de Deus, com ou sem a circuncisão, é exatamente o assunto da carta aos Romanos, pelo menos em seus primeiros 11 capítulos. E encerro com a meditação nos versículos de 3 a 5. Também nos gloriamo-nos nas próprias tribulações. Ao pé da letra, Paulo está se referindo às pressões, isto é, à oposição e à perseguição de um mundo hostil. Qual é a atitude recomendada diante dessas pressões? Alegremo-nos. É claro que isto não vem naturalmente. O instinto comum diante de situações desagradáveis é de ficarmos chateados. Quando Paulo diz que devemos nos alegrar na oposição e nas perseguições, ele não está se referindo à emoção imediata da felicidade. Está falando de uma reação mais calculada e mais de longo prazo. Pois, um pouco mais adiante, Paulo não vai nos dizer que o sofrimento é o único caminho para a glória. O sofrimento é oposição à perseguição. De alguma forma, o mistério dos caminhos de Deus desembocam em glórias. E quando esperamos, isto contribui também para a nossa maturidade,
produz em nós perseverança, caráter e esperança. E a esperança pela qual aguardamos com paciência e alegria, nós já podemos experimentar, porque o Espírito Santo, glórias a Deus, já é dado para cada um de nós e, assim, prova o amor de Deus. Este é o motivo da nossa alegria, mesmo diante de situações difíceis no presente. Aliás, coisas boas podem advir do sofrimento, pois não houve sofrimento maior do que aquele que Cristo experimentou na cruz. E isto enquanto nós ainda éramos pecadores, ímpios, inimigos e fracos. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, meu Pai, por este 8º dia da campanha. Diante de todas as adversidades, diante de todo o sofrimento, diante de todas as adversidades, devemos sim perseverar, esperar, confiar, acreditar no sobrenatural, meu Pai. Assim, desejo, meu Pai, que cada um que esteja ouvindo esta oração, que deixe a palavra penetrar no coração aquebrantado, para que o Senhor sim possa fazer a grande obra. Em nome do seu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.